que é o Securato, e são 8 horas do dia 22 de junho de 2020. Eu queria agradecer a todos vocês por nos prestigiar, né? Por estar aqui com a gente. 8 horas numa plena segundona, e é muito bom estar aqui com vocês. Será que Investment Banking é para mim? Essa pergunta eu ouço quase que semanalmente. As pessoas me procuram e buscam orientação. Então, atendendo a minha grande e queridíssima amiga Ana Andrade, da São Paulo, eu resolvi marcar um dia para conversar com vocês um pouco sobre isso e tentar responder um pouquinho dessas perguntas, né? Hoje, o nosso evento vai ser um pouco diferente. Não sei se você já me conhece, se você já assistiu alguma das minhas aulas ou já assistiu alguma das minhas lives. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer uma coisa um pouco mais leve, fazer um bate-papo, porque o assunto ele é um pouco mais leve mesmo, tá bom? Então, como a Ana falou, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat. Eu vou abrir o bate-papo aqui. Já estou vendo ele. A gente está já estão com mais de 30 pessoas. E é uma audiência muito boa, né? E vamos ver até onde a gente vai. Eu queria começar falando um pouco até de mim, né? Como é que eu cheguei aqui? Eu saí da faculdade em 98. E em 98, então antes do ano 2000, né? 22 anos atrás. E naquela época, o investment banking era muito incipiente aqui no Brasil. Então, investment banking, para falar a verdade, eu nem sabia o que era. Não conhecia ninguém que trabalhava com investment banking. E depois eu descobri que a maior parte das transações de investment banking, elas eram feitas de Nova York. Às vezes até por brasileiros, né? Tinha grupos de América Latina em Nova York, trabalhando na região, mas não era muito tradicional aqui no Brasil. Era uma área que estava ainda se formando. E aí eu fiz Poli e GV, as duas faculdades, né? Engenharia na Poli e Administração Pública na GV. Então, na GV eu não tive uma formação tão sólida em finanças, porque eu fiz Administração Pública, né? A Administração Pública, ela tem um pouco de contabilidade de empresas sem fins lucrativos, que é uma coisa que as pessoas da administração não têm, e tem bastante direito, porque a administração pública requer um bom entendimento de direito. Então eu tive que estudar finanças por minha conta. É lógico que fica mais fácil quando você tem um cara como o meu pai do lado, né? O meu pai me fez estudar finanças desde pequeno. De verdade, eu tinha 15 anos, já estava escrevendo, passando para o computador os artigos do meu pai, que ele escrevia à mão, e aí eu passava para o computador, fazia as fórmulas e tal. Aí eu comecei a trabalhar com o Sr. Atushi, né? O Sr. Atushi, ele era um consultor de uma empresa de contabilidade chamada Bolsinhas e Campos, e ele começou a pegar uns laudos de avaliação para fazer para o Grupo Itaú, que ele era auditor, e para o Grupo Rede, que ele também era o auditor. E esses laudos eram laudos para justificar o ágio, laudo para justificar o valor pago, tinha algumas... era um laudo comprobatório, né, para justificar algumas transações. E aí ele chamou o meu pai para ajudá-lo. E aí o meu pai ajudou ele a fazer o primeiro. Aí, seu Atush, não tem ninguém mais barato para me ajudar, porque a sua hora é muito cara. E aí o meu pai chamou o André Oda. O André Oda, ele é fenomenal, gosto muito dele, aprendi muito com ele, foi meu primeiro grande guru, lógico, não considerando meu pai, né?
E aí o André Oda ajudou ele a fazer o segundo, e aí o seu Atush pediu alguém mais barato que o André Oda, que naquela época era mestrando, ele era orientado pelo meu pai. E aí que eu fui parar, é... assim que eu fui parar em Valuation. Eu comecei a trabalhar com Valuation e eu não fazia a menor ideia que eu estava fazendo, então eu tive que estudar. Estudei 2 livros, fundamentalmente, da Modaran e o Copland, e com a orientação do André Oda e do meu pai, né, do Securato. Fala, eu não vi quem é que levantou a mão. Será que você levantou a mão sem querer? Bom, não descobri quem levantou a mão. Se você quiser perguntar, pode perguntar. Eu prefiro que escreva no chat, porque aí eu vou encaixando aqui na minha narrativa, né? E... Ana, você está me ouvindo? Eu tô, Júnior, mas aqui tem um dos participantes que não estava conseguindo te ouvir, que me chamou aqui. Só quero garantir que os outros, se todo mundo mais está ouvindo, ou se é algum problema meio geral. Entendi. Eu acho que se o povo não tivesse ouvindo, já tinham reclamado. Obrigado, Marcão. Obrigado, Paulão, Sérgio, Renan, Giovana, Natália. Todo mundo me ouvindo. Eita, nós. Então vamos lá. Obrigado, pessoal. Assim que fica mais divertido, né? E aí eu comecei a fazer os trabalhos de evaluation lá pro Grupo Itaú e pro Grupo Rede. Eu fiz mais, provavelmente fiz uns de 20 a 30 laudos de avaliação em mais ou menos 1 ano e meio. Ao longo desse tempo, eu montei uma equipe de 6 pessoas para fazer isso. E aprendi muito, me diverti muito. Foi uma época muito gostosa da minha vida. E aí eu percebi que eu tinha chegado no limite do que aquela oportunidade conseguia me proporcionar. Né? Não que eu não estivesse aprendendo, porque você sempre está aprendendo, mas eu não vi muito mais aonde aquilo ia me levar. Então eu segui, fui procurar, e aí eu comecei a procurar oportunidade em banco de investimento. Também foi por acaso. Eu participei de um processo do JP Morgan, e nesse processo do JP Morgan, era para ajudar a contratar gente para várias áreas. Tinha desde back office, investment banking, sales and trading, structuring, várias áreas. E todo mundo que estava no meu ano de faculdade, eu acho que a mesma coisa acontece com vocês, a gente fica sabendo do processo, avisa. Eu não lembro quem que me avisou desse processo, mas eu sei que eu fui. Eu fui bem, mas não fui ótimo, né? Eu fui até a penúltima rodada. Aí depois teve mais uma rodada e eles selecionaram de quem foi para a última, então eu parei na penúltima. E é engraçado que 2 amigos meus, 2 grandes amigos meus, entraram no JP Morgan. Um deles é o Pedro Juliano. Faz um Google aí, vê quem é o Pedro Juliano. Ele é o Head de IB do JP Morgan. O Pedrão, ele é o... Bibliografias, tá bom. O Pedrão, ele fez Poli e GV junto comigo. Ele é um pouco mais velho que eu, então ele estava um pouquinho mais na frente. E ele é o dobro do meu tamanho, né? Para quem não me conhece, eu tenho 1,60 m. O Pedrão é aquele cara gigantesco, né? E, enfim, o Pedrão, até hoje, é um grande amigo, uma pessoa muito querida. E ele é o head de IB, ele entrou nessa ocasião. E a outra pessoa é o Ricardo Bige. O Ricardo Bige também entrou nesse processo de seleção, ele foi fazer structuring. E hoje o Ricardo, ele mora em Nova York. Né? A gente foi roommates em Nova York depois. Enfim, eu não entrei no JP Morgan, fiquei chateado, mas também nem sabia que eu estava perdendo, para falar a verdade. De novo, o investment bank era muito incipiente naquela época. E aí deu 2 meses, eu fui almoçar com o Pedrão no shopping em Iguatemi. Restaurante América, os mais velhos sabem onde era o Restaurante América no Iguatemi. Lembro até hoje, a mesa que a gente sentou.
E eu falei, e aí, Pedrão, que legal, você passou lá no JP, como é? Não, para começar, ele me chama de Zezito, né? Zezito. Eu ganhei um signing bônus. Eu falei, cara, o que é um signing bônus? Não, signing bônus é quando você ganha um bônus porque você assinou um contrato. Eu falei, meu, que animal, né? Você assina um contrato e o cara já te dá uma grana, puta que pariu, eu quero isso. E o signing bônus, na verdade, sabe para que é? É para você comprar um terno, para você comprar um sapato decente, é para você se ornamentar, cara, porque é uma indústria que tem um padrão elevado. E aí ele continuou. Então, você lembra que a gente falava de valuation? Pô, sei tudo de valuation, Pedrão. Sei sim, claro. E aí ele começou a me explicar. Aí ele começou a me explicar, né, que existia um trabalho em que você tinha que identificar que empresa que o seu cliente queria comprar. E depois de identificar que empresa que ele ia comprar, você tinha que estabelecer contato, né, começar uma negociação, e aí você vai pedir informação, aí você vai fazer o valuation. E depois que você fizer o valuation, e ainda tem muito trabalho. Depois do valuation, você ainda tem que estruturar a transação do ponto de vista societário. Aí você tem que fazer o acordo de compra e venda. Depois você tem que fazer o acordo de acionista. E isso, e aquilo, e aquilo. E aí, Pedrão, você está trabalhando em alguma? Não, estou trabalhando numa pequena. Era tipo 100 milhões de dólares. Aí eu falei, cara, não é possível. E eu não sabia que nada disso existia. E eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado. Naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu percebi que o valuation, que eu gostava de fazer, e já era bom nisso, cara, tinha o quê? 22, 23 anos, era só um pedaço pequeno, né, de uma coisa muito maior, chamada fusões e aquisições. E foi assim que eu decidi trabalhar com investment banking. Aí, poxa, imagina, né? Um cara de 23 anos. Eu já tinha feito tudo isso de laudo de avaliação. Eu era um dos que melhor ganhava da minha sala da GV. Eu ganhava bem, cara, porque eu ganhava por hora. Aí eu falei, não, eu vou conseguir um emprego em investment bank. Eu vou conseguir. Meu pai, não, filho, se quiser eu te ajudo. Não, pai. Não, pai, pode deixar que aqui é comigo. Eu vou conseguir. Cara, eu não consegui. Né? Foi difícil entrar. Eu não tinha linguagem, eu não tinha postura, eu não falava inglês tão bem, e olhando para trás, né, você começa a perceber os erros que você fez, porque você é imaturo, porque não tinha ninguém para te orientar, porque porque I didn't know better, né? Porque eu não sabia, cara, não sabia. Eu sou o neto mais velho da minha família, né? Eu tenho uma prima mais velha, que ela é contadora, a Cat, e depois vim eu, cara, e eu tava meio que desbravando sozinho e conhecendo um pouco a cada processo. Então, não me dei bem. Aí eu cheguei e falei, pai, lembra que você falou, você conhecia o pessoal do Deutsche Bank? Pô, manda meu currículo lá porque não tá dando certo. Então foi uma das minhas primeiras lições de humildade, né? Tive que baixar a bola e pedir ajuda pro meu pai. E graças a Deus eu fiz isso, porque deu certo. Eu entrei no Deutsche Bank, entrei em fevereiro, dia 1 de fevereiro, ou 2 de fevereiro de 2000. Eu entrei no Deutsche Bank em São Paulo. O Deutsche Bank tinha acabado de comprar o Bankers Trust. No Brasil, o Bankers Trust tinha uma joint venture com o Banco Itaú. E eles tiveram que acabar com a joint venture, né? E todo o pessoal do Bankers Trust veio para o Deutsche. Então eu vivi um Deutsche Bank que ainda estava em fusão com o Bankers Trust, um pouco daquele conflito, né? I'm Deutsche Bank, I'm Bankers Trust, né? You suck, I am the best, aquela coisa. E no Brasil era um pouco mais era um pouco mais leve, mas tinha um pouco disso também, tinha umas panelinhas, né? E entrei como eu falei, 1º dia de fevereiro. Em julho eu fui fazer
Analyst Training, né? Era um treinamento de analistas para investment banking em Nova York. Você fica 4 semanas em Nova York. Eu fiquei no Hyatt, em downtown, quase um mês, cara, num quarto de hotel em Nova York. Imagina o custo disso. E foi uma das melhores experiências da minha vida. E como é que é o treinamento, né? Quando eles... Deixa eu primeiro explicar o contexto. Em 2000, eu não sei se vocês lembram, a gente estava na bolha do .com. A gente estava na bolha do .com, né? Do .com, como todo mundo fala. E a bolha mesmo, o pico da internet, foi mais ou menos março, abril de 2000. Mas você não sabe, né? Você está vivendo aquele momento, você só descobre que foi o pico quando você olha para trás, você vê que foi lá, que bateu o máximo e depois caiu. Então a gente estava passando por isso e não sabia. E nessa época mudou a indústria, né? Porque todos os novos talentos, as pessoas que eram muito promissoras, elas não queriam ficar em investment banking trabalhando 24 horas por dia, elas queriam ir trabalhar numa .com, ganhar ações, ficar rico, milionário, né? Jogar pebolim. Então, essa é uma época foi interessante para investment banking, porque ela mudou o padrão com que a gente era tratado, né? Eu era analista e cara, era semi-escravidão, né, cara? Você vai lá, trabalha. E uma coisa legal é que a gente trabalhava feliz, né? Eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar em mais deals, eu não quero dividir as minhas transações com ninguém. Então me dá aí o que eu tenho que fazer, porque na verdade, você está investindo na sua capacitação, no fim das contas. Quanto mais experiência você tem, mais importante você vai ser em investment banking, né? Então, essa é uma característica da indústria. O que vale é a sua experiência, o que você passou, o que você aprendeu, seja nas transações que você fechou ou nas transações que não fecharam. Então, você quer estar envolvido na maior parte de transações possível, né? E aí, a gente os analistas começaram a ser bem tratados. Em 99, cara, em 2000. Então a gente começou a ganhar jantar, ó que bom. Tinha jantar, cara, e aí depois eles começaram a pagar táxi para você ir para casa. E então a gente tinha alguns benefícios. E aí, por que eu estou te contando tudo isso? Porque a turma de analistas do Deutsche Bank, do ano de 2000, foi a maior turma de analista de todos os tempos, e nunca mais vai ter uma turma tão grande. Só em Nova York eram 255 pessoas. Em Londres eram mais 250, 230 pessoas, né? Começando uma função de analista em investment bank. Eu fiz o treinamento em Nova York bom, você tinha o treinamento da Europa e o resto do mundo era em Nova York. Então, a América Latina estava em Nova York, Japão estava em Nova York, a Austrália estava em Nova York. Foi animal, foi muito legal. Essa experiência foi muito legal. E os americanos, quando eles saem da faculdade, eles saem muito bem formados, mas eles não têm uma formação de business muito concreta. Então, a primeira coisa que os bancos fazem é fazer um alinhamento, né? Esse alinhamento, eles ensinam uma semana de análise de demonstrações financeiras. Depois tem uma semana de valuation. A semana inteira, cara, pancada. E depois tem uma semana de produtos de investment banking. Aí um dia ele explica o que é uma emissão de dívida, um dia o que é uma emissão de ação, um dia como é que você faz um pitchbook, outro dia como é que você usa as ferramentas do banco e assim vai. E aí isso acabava o treinamento de analista, mas eu fiz também o treinamento de M&A, aí tinha mais uma semana de transação de M&A. E quem fez esse treinamento era um cara chamado Elliott. E ele fundou Training the Street. Training the Street treinou absolutamente todos os bancos em Wall Street. Todos. Todo mundo da minha geração foi treinado por essa empresa que chama Training the Street. E ele era associate da Merrill Lynch. Ele largou o cargo de associate da Merrill Lynch
para ir fazer treinamento. E eu olhava para ele, eu tive aula com ele, conheci o cara, o próprio Elliot deu aula para mim, os 3 fundadores deram aula para mim, porque foi bem no começo. Eu olhava para ele e falava, cara, eu venho de uma família de professores, eu gosto de dar aula, eu já tinha dado aula aqui no Brasil antes de entrar em banco, essas coisas, mas, meu, eu nunca largaria um emprego em investment banking, numa Merrill Lynch da vida, para ser professor. Que coisa estranha. Mas, honestamente, foi a melhor coisa que ele fez, porque ele ganhou muito, mas muito mais dinheiro fazendo isso do que como banker. E eu falava, eu quero um dia fazer isso. Então, eu assistia as aulas, lógico, com afinco, mas eu estava aprendendo a fazer valuation, eu já sabia fazer valuation. Então, e me preparando para um dia aplicar esse curso também aqui no Brasil. Então, eu acho que essa é a primeira lição que eu queria que vocês tomassem disso tudo, que as coisas não acontecem por acaso, né? A gente tem que lutar bastante para isso, tem que lutar bastante para chegar lá. Eu, quando decidi entrar em investment banking, eu não parei até conseguir. E fui dando as minhas cabeçadas e acertando e errando, e finalmente entrei no Deutsche Bank. E hoje, eu, junto com a Sampo, a gente faz, sem nenhuma modéstia, não vou ser modesto, cara, os melhores treinamentos em Investment Banking, porque ele foi programado para ser o melhor treinamento de Investment Banking. Eu penso nisso desde 2000. Eu tenho os arquivos em Excel que eu usei em 2000, eu tenho isso. Né? Só que ao longo do tempo, eu fui acumulando experiência não só em treinamento, quanto em investment banking. Então, no Deutsche Bank, eu sempre me envolvi com recrutamento, seleção e treinamento. Sempre. Sempre que tinha que treinar a equipe, eu ia lá treinar. Eu fiz isso em São Paulo, eu fiz isso em Nova York. Né? Eu fui para Nova York, eu entrei no Deutsche em fevereiro de 2000, e em junho de 2001, um pouquinho, mais ou menos 12 meses depois, eu fui transferido para Nova York. Foi uma experiência super legal. E, assim, a minha felicidade não durou muito tempo, porque eu entrei no grupo de mídia e telecom, que eu achei que ia ser animal, porque eu estava entrando no mundo dos .com em Nova York, ou seja, não tinha uma posição melhor para eu estar naquele momento. Só que eu entrei no final da curva, cara. Eu entrei quando a indústria estava derretendo, quando estava tudo implodindo, né? E E logo depois veio September 11. Eu estava em Nova York em September 11, cara. Eu estava a uma quadra das torres. Isso foi, assim, bizarro, né? Como é que essas coisas acontecem? Mas eu briguei para estar lá. Eu fui. Primeiro briguei para entrar no Deutsche Bank, depois eu briguei para ir para Nova York. E não me arrependo. Então, em Nova York eu participei dos programas de treinamento, eu fiz o treinamento do Deutsche, depois eu ajudei a aplicar o treinamento, e aí eu fiz um treinamento que era a segunda metade do treinamento, que era fazer uma simulação de uma transação. Então, o que acontecia? O pessoal do Training Day Street treinava todos os analistas, eles eram divididos em grupos de 4 pessoas, e eles tinham que apresentar o pitch, apresentar a transação aos membros do conselho de administração da empresa. Naquela época, eram 3 empresas, sucrilhos, né? E eu fazia parte da banca de avaliação, eu assistia a apresentação que eles faziam, e eu aprendi muito com isso também. E assim que nasceu o Investment Banking avançado. Então, calma aí que está com algumas instabilidades aqui. Assim que nasceu o Investment Banking avançado. Então, a Sampo hoje tem 3 cursos que são fundamentais para quem quer fazer Investment Banking, né? O primeiro chama-se Introdução ao Investment Banking,
que é muito parecido com o meu primeiro treino em Nova York, que é para explicar o que é investment banking, para você conhecer investment banking, né? Você tem um pouco de fundamento, então análise e demonstração financeira, valuation, e tem uma aula, a primeira aula comigo para explicar o que é investment banking, e a última aula comigo para explicar M&A e equities. E a gente sempre coloca 2 palestras de 2 amigos meus, normalmente são 2 amigos meus que trabalham na indústria para dar um cheiro, um sentimento. O segundo curso é o Investment Banking Avançado, que para você fazer você tem que ter feito o IB ou ter feito o curso de Valuation. E esse curso é super legal porque esse é o curso que eu realmente queria aplicar. Esse é a segunda perna, né? Ensinar vocês a fazer um pitchbook. E é um curso muito legal, e a apresentação final é uma transação, é feita em equipe, sei lá, outra hora eu falo mais para vocês. Tem o curso de Valuation, a São Paulo tem excelentes professores de Valuation. É verdade, cara, é um melhor do que o outro. Tem, assim, 3 ou 4 professores que a gente vai fazendo um rodízio e que são muito bons. Eu acho que você tem que descobrir qual é o que você busca, o que você quer. E o meu é diferente dos outros, né? Como é que eu montei o meu produto? Porque ele é aplicado, né? A gente faz a aula, metade da aula no Excel, aprendendo a fazer modelagem, aprendendo a fazer as projeções, aprendendo a fazer os cálculos direitinho no Excel para viabilizar, né? Para você sair com um entendimento melhor. Porque valuation não é só descontar o fluxo, você precisa também projetar o fluxo, senão você não tem nada para descontar, né? E tem mais um programa que esse é independente da Sampo, porque ele faz parte da minha boutique de M&A. A minha boutique chama Sampo Advisors e o programa chama IB Bootcamp. Esse é um programa intensivo, quase que 24 horas por dia, 7 dias da semana, e a ideia é replicar a filosofia de investment banking, né? E diferente do IB avançado, o bootcamp é feito individual. Eu não deixo fazer duplas nem grupos, porque a ideia é que cada um se desenvolva individualmente. Então, é uma pegada um pouco diferente. Pedir um pouco de referência, né, e bibliografia. Não tem muita bibliografia estruturada sobre investment banking, né? E uma carreira em investment banking. Então, o que eu fiz? Eu, com a ajuda dos meus analistas, estagiários, amigos, eu criei um site que chama www.investmentbanking.com.br, e se você não conhece, dá uma olhada, e lá tem bastante coisa. Tem sobre qual é o background das pessoas que trabalham com investment banking, tem o perfil do Pedrão lá, por exemplo, tem quais são os treinamentos disponíveis no mercado, e aí eu entro um pouquinho mais em detalhe em todos esses cursos que eu te falei, fala um pouco sobre o que é M&A, o que é equities, o que é debt, fala um pouco sobre valuation, e tem vários textos de blogs. Ensina como entrevistar, e se você já for analista de IB, ensina o que você precisa, tem algumas ideias do que você precisa fazer para melhorar e ser um banker melhor. Eu gastei metade da nossa palestra falando um pouco sobre mim e como eu cheguei aqui, para vocês sentirem um pouco, né, para um pouco humanizar o que eu vou te falar agora. Acho que a primeira coisa, as pessoas percebem isso em mim, eu gosto do que eu faço. Né? Eu gosto de M&A, eu gosto de investment banking, eu também gosto de ensinar. Então, quando você gosta do que você faz, por mais que envolva sacrifícios e trocas e demandas, você sempre está, de uma forma ou de outra, realizado, né? Então, isso é muito importante em qualquer carreira, em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, mas em investment banking, isso ganha um patamar de importância. Por quê? Porque investment banking demanda muito, né? Especialmente no começo da sua carreira, você não vai ter tempo para quase nada. Se você tiver uma namorada ou um namorado, vai ser ótimo para o seu relacionamento. Você nunca vai brigar, porque todas as vezes que você vê a outra pessoa, você está tão cansado
que a única coisa que você quer é ficar abraçado, né, dar aquela dormida no colinho. Vamos assistir um filme, vamos, aí você vai dar aquela dormida. Cara, é infalível. Eu tinha uns analistas que ele ia para casa da namorada. Imagina o cara chegar às 2 horas da manhã na casa da namorada, vai lá, deita, dorme com ela, não faz nada, cara. Totalmente inocente. Dormiu e às 7 horas acordava para ir trabalhar. Era só para ficar um pouco com ela. Olha só. Essa aqui é a Juju. Você está live, Juju. Fala tchau para todo mundo. Aí, essa é a Juju. É a mais nova de 3. Eu tenho 3 mulheres. A Isabela mais velha vai fazer 13 anos, a Carola acabou de fazer 11 e a Juju vai fazer 4. Enfim. É muito sacrifício, entendeu? Então, se você não... essa daí pode ser banker, viu, Renan? As outras eu acho que não são. Ela é porque ela é espertinha. Mas, enfim. São muitos sacrifícios. Então, se você acha, puta, que legal, eu vou trabalhar com M&A e vou fazer um monte de mega deal e vou fechar deal toda semana, cara, a vida não é assim, né? A vida é difícil, cara. As coisas vão dar mais erradas do que certo. Eu falo que M&A não é mergers and acquisitions, é misery and agony, né? Porque você investe tanto tempo, tanto esforço, e aí você trabalha, e aí vem, né, um sujeito atrapalha a transação, ou seu cliente perde para o outro bidder, ou seu cliente desiste sem te dar satisfação. Então, é um pouco sofrido. Se você não tiver o drive para, puxa, fiquei contente que consegui a reunião, aí você vai lá, faz a reunião, faz um bom trabalho, você fica contente que você fez uma boa apresentação, aí o cliente reconhece essa boa apresentação e te contrata, e você fica contente que você foi contratado. Cara, você não ganhou um centavo até agora, mas, né, você já se sentiu realizado algumas vezes. Aí você faz uma análise boa, você faz uma reunião boa, você faz uma boa apresentação para o conselho, você impressiona um acionista, aí você faz aquela reunião assim, mega quebra-pau com outro banco do outro lado, aí você sente que, poxa, você fez a diferença e você colocou bem os seus pontos e você chegou mais próximo da transação, você fica contente. Às vezes vai ser o contrário, cara. Às vezes você vai entrar numa reunião, você vai ter que ficar ouvindo um monte de sapo, vai ter que baixar a cabeça, vai dar aquela ajeitada ali, mas por que você não explodiu? Porque você, né, você gerenciou o conflito, você vai fechar a transação. Então, é uma sensação meio estranha, né, de, puta, você foi detonado, mas você fechou a transação, que era o que você queria. O que é mais importante, né? Fechar a transação. Então, o propósito, cara, o que você faz da vida e o que você quer fazer tem que vir primeiro. Senão você vai ser miserável, senão você vai ser infeliz. E a vida é muito curta para a gente ser infeliz, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é entender o que é investment banking. Então, número 1, entenda o que é investment banking. Porque não você saber se investment banking é para você, se você não souber o que investment banking é. E eu cansei de entrevistar gente que não fazia a menor ideia o que era investment banking. Então, os caras perdidos, eles vinham com aquela ilusão, né? A sedução do banker e acha que vai ganhar muito dinheiro. Cara, você não vai ganhar dinheiro se você não for bom. Você só vai ganhar dinheiro se você for bom. Se você fizer diferença, se você fechar as transações, né? Então, para isso você tem que ser bom. E para você ser bom numa coisa que é tão demandante, você tem que gostar daquilo que você faz. Então, a primeira coisa é conhecer investment banking. A segunda coisa é conhecer as suas prioridades. Então, você precisa entender que tem momentos da vida onde você está investindo em você, tem momentos da vida que você vai investir em relacionamento, tem momentos da vida que você vai investir em família, e você vai sempre, ao longo da sua vida, vai ter que equilibrar os seus compromissos, né? Então, quando eu contrato um estagiário, eu já vou responder a sua pergunta. Quando eu contrato os estagiários, eu sempre falo, brother,
você só tem duas obrigações, né? Estudar e fazer o estágio. Você só faz isso da vida. Então, você não tem desculpa para não fazer nenhum dos dois bens, né? Agora, antes desses dois, vem o quê? Vem você. Você tem que ser a sua prioridade, né? A sua saúde, o seu bem-estar, a sua saúde, o seu bem-estar, né? Se você tem que ir no médico, só você pode ir no médico, então você cuida da sua saúde, você cuida dos seus estudos, e aí vem o trabalho, né? Eu sempre coloco família também, eu acho que família vem antes disso tudo. Então você tem que equilibrar isso. Agora imagina eu, né? Eu tenho a minha boutique de M&A, eu tenho alguns clientes e alguns mandatos que eu coordeno com o Alexandre Paixão, que é meu sócio, e um time de mais 6 pessoas na execução. Eu sou membro do conselho da Sampo, sou membro do conselho da Brasilata e sou membro do conselho fiscal da Croton. Eu sou CFO interino do Digio, que é um banco digital. Eu dou aula na Sampo praticamente toda semana. Estou fazendo uma live aqui com vocês. Sou casado há 20 anos menos, não é tudo isso. Mas eu estou com a Camila há mais de 20 anos. E tenho 3 filhas. E eu tenho que acomodar tudo isso. Eu tenho muito mais coisa para acomodar que vocês. Então, se eu consigo, você consegue também. Entendeu? Um pouco essa a mensagem. Respondendo a pergunta. Vamos lá. Calma aí que eu preciso chegar aqui. Eu não quero digitar. Está aqui. O perfil de um estagiário que trabalha em IB. Marcão, primeira coisa, você tem que saber o que é IB e você tem que ter uma motivação genuína para trabalhar em IB. Eu sempre digo, né, que treinar eu treino quem aparecer na minha frente. Eu já treinei uma menina, a Bruna. Tenho muito orgulho da Bruna, porque ela era atendente do private banking de um banco grande, e ela levava os clientes para a sala de reunião, e ela enfiou na cabeça que ela queria ser banker, ela estudou com a gente, ela veio trabalhar comigo, e hoje ela trabalha em Nova York, num banco, com investment banking. Então, ela chegou lá. Então, ensinar, eu sei que eu consigo ensinar. Agora, você ter a vontade de fazer isso, eu não consigo ensinar quem não tem vontade, eu não consigo ensinar quem não quer aprender. Você se realizar com o trabalho, isso eu também não consigo te ensinar. Então, Daniel, Paulo, Felipe, eu não consigo te ensinar a se realizar em fazer um trabalho no Excel. Então, você tem que saber o que você está, o que faz investment banking. Você tem que ter prazer nas coisas que investment banking faz. Você tem que estar comprometido, realmente entender que o maior valor que um investment banker tem é a sua experiência, que se traduz na sua confiabilidade, né, se traduz em trust, e isso você só vai conquistar ao longo do tempo. Então, cada projeto, cada noite, cada pitch, cada gráfico é um passo nessa direção. Então, quando você dá esses passos e você vai acumulando esses passos, você vai indo na direção de ser um bom banker. Então, como eu falei, o que eu procuro num estagiário é ele estar lá, naquele momento, querendo trabalhar comigo pela razão certa, né? Pela razão certa, o que ele quer fazer na Sampo Advisors, qual a razão que ele está lá, qual o objetivo dele, aonde ele quer estar daqui 2 anos. E eu acho que e só um disclaimer, né? Tudo bem você querer trabalhar em investment banking porque você quer ganhar dinheiro, não tem nenhum problema, e você pode falar isso numa entrevista. Eu acho que os meus colegas bankers vão entender a sua colocação, mas isso tem que ser uma coisa a mais, tem que ser uma coisa secundária, né? Eu sempre digo que o que eu faço eu baixo a cabeça, dou o meu melhor, coloco excelência no que eu faço, entrego resultados, e o dinheiro é consequência. Então, o dinheiro é uma consequência do bom trabalho que a gente faz. O contrário, né? O dinheiro vem por último, não na frente. Aí a Natália me perguntou se 30 anos é tarde para começar.
Olha, Natália, existem duas portas de entrada em investment banking. A primeira é quando você sai da faculdade, e a segunda é quando você sai do MBA. E quando eu falo do MBA, não é do MBA aqui no Brasil, é um MBA lá fora, em Harvard, MIT, Columbia, numa das escolas que a gente chama que são as Ivy Leagues. Por quê? Porque para você entrar no MBA em uma Ivy League, você tem que ter tido, né? Ficou feio, mais ou menos 2 a 3 anos de experiência profissional. Então, você já amadureceu um pouquinho. E aí não importa o que você fez de experiência profissional, você pode ter trabalhado na indústria, consultoria, não importa. Se você conseguir entrar, eles reconhecendo que você tem valor. Aí você vai passar 2 anos por uma reciclagem, e aí quando você sai do MBA, aí você pode se candidatar para os programas de recrutamento dos bancos. O IB Bootcamp a gente roda nas férias escolares, em julho e janeiro, tá? Então, até eu estava falando da idade. Então, você sai do MBA e aí você tem... É como se recomeçasse a vida. E aí você pode recomeçar. Você vai fazer um summer job, e aí você vai ter que entrar num summer job num banco, mas você tem essa chance, porque a gente vai contratar pessoas no MBA que tem ou não tem experiência prévia em investment banking. E aí você vai estar regulando mais ou menos esses 30 anos que você está falando, tá? Esqueci o nome agora. Natália. Mas o que acontece se você não fizesse reciclagem, entre aspas, com 30 anos você já tem um nível de maturidade que é relativamente alto, né? Então você já se formou, você já tem aí mais ou menos uns 4, 5 anos de experiência, você já é uma pessoa madura, e investment banking é um trabalho que requer acúmulo, requer você fazer e fazer e fazer e fazer. Então você com 30 anos, né, 5 anos de experiência madura, você não é melhor do que um analista de primeiro ano que acabou de sair da faculdade. E digo mais, se esse analista de primeiro ano que acabou de sair da faculdade tiver feito 2 anos de estágio, ele está 2 anos na sua frente. Então, toda essa sua maturidade, que supostamente é uma coisa boa, ele acaba pesando, porque nesses 4, 5 anos de experiência que você tem, você nunca fez um valuation, você nunca fez uma apresentação, você não entrou num data room, você não negociou nenhum contrato. Então, como o investment bank é intenso, em 2 anos de estágio, você provavelmente trabalhou em pelo menos 20 transações. Não que elas tenham fechado, mas pelo menos 20 transações diferentes você deve ter passado, tá? Aí, eu respondi um pouquinho do perfil do estagiário para o Marco. Só para terminar aqui para o Marco, eu sempre procuro alguém que tenha um mínimo de fundamento, então o cara tem que saber fazer conta de juros compostos, juros simples, saber contabilidade básica, né? Porque não dá para explicar para o cara que o caixa fica no ativo, né, e não no passivo. E aí depois eu construo em cima disso. Raciocínio lógico é importante, inglês é importante, e como a minha boutique aqui no Brasil não precisa ser inglês perfeito, mas precisa saber inglês. Se você for para um banco da Faria Lima, o inglês precisa ser perfeito, native speaking, tá? E se você não tiver, é muito, muito difícil. Isso não é para te desanimar. Uma das pessoas que foi mais longe, que eu admiro mais, que foi, cara, VP da Goldman Sachs, ele aprendeu inglês sozinho, autodidata. Tá, o cara é gênio. Não, cara, ele é inteligente, mas ele é focado, ele foi atrás do que ele queria, né? Acho que muitos de vocês, se for atrás do que vocês querem, vocês vão conseguir também. Então, só precisa fazer isso. E o último ponto é o fit to IB, que é um pouco mais subjetivo, é difícil de explicar, porque aí eu vejo que a pessoa, qual que é a motivação, se ela tem o padrão de comportamento que a gente busca, se ela sabe o suficiente de investment bank, ela está lá perdida, né? MBA, o mercado só valoriza se for do ZEWA, dos Estados Unidos. Ricardo, são coisas diferentes, né? O MBA do Brasil é um Executive MBA. O MBA do Brasil,
você faz enquanto você está trabalhando. Então, você está lá trabalhando, trabalha o dia inteiro, você vai à noite, faz 2 noites por semana, ou às vezes é no sábado, mas você faz junto com o trabalho. Nos Estados Unidos tem esse tipo de MBA também. Ele se chama Executive MBA, e é para quem é mais velho, é para quem precisa dar alguém que está numa posição importante numa empresa, em ponto de ser promovido, chegando a diretor, mas ainda não é. Então eles dão essa reciclada. Aqui no Brasil, o MBA tem essa função também. Nos Estados Unidos, o MBA, que não é executivo, o MBA, né, o normal, esse é um programa de 2 anos, né? É um programa de 2 anos que você para de trabalhar só para se dedicar ao MBA. E aí você tem um conjunto de coisas que você aprende que é fundamental. Tem um pouco de conteúdo, só que, honestamente, não é isso que vai fazer tanta diferença. Tem todo o processo de entrar no MBA, ser aceito e ser filtrado e passar nas entrevistas, que é um MBA em si próprio, tá? E depois tem o processo de entrevista, que você vai ser preparado, então tem toda uma indústria da entrevista no MBA. Depois tem o Summer Job, cara, são 6 semanas de experiência prática num banco, numa empresa, e depois você recebe a proposta. Então, o mercado só valoriza o MBA dos Estados Unidos? A resposta é não. Mas, o que significa valorizar para você? Porque ele valoriza os dois, mas você tem que reconhecer que são coisas diferentes. O Executive MBA, lá e aqui, é para uma coisa. O MBA, que é o que eu estava falando, ele tem um outro propósito. Os dois são reconhecidos pelo mercado, mas de formas diferentes. Para quem está na universidade, em quais assuntos acha primordial, além do inglês, a pessoa ter noção durante a graduação? Principalmente quem faz engenharia e não tem matérias de finanças. Honestamente, as escolas de engenharia fizeram boas pessoas, bons profissionais no mercado financeiro, porque a engenharia te ensina a pensar, né? Se você fizer poli, então, as aulas para poli são calamitosas, né? Então, basicamente, você passa 6 meses indo na aula e não aprendendo nada, e você tem que estudar sozinho para a prova para conseguir passar e entender o que está acontecendo. Então, você vira um autodidata. Então, um pouco, essa é a vantagem competitiva do engenheiro. Ele aprende a se virar, ele aprende a resolver problemas, ele é um problem solver, né? Agora, os engenheiros, eles são melhores traders do que investment bankers. O investment banking tem uma série de atributos e qualidades que você não aprende em engenharia. E a que eu mais senti falta na Poli era apresentações. A GV, a gente tem apresentação toda semana. Apresentação, toda matéria você faz uma apresentação. A prova final é uma apresentação. São 8 matérias por semestre, são 8 apresentações finais. Então, é uma outra pegada. Então, eu saí da GV preparado para fazer uma apresentação, desinibido, com noção, né, do storytelling. Então, essas são coisas que são importantes em investment banking. Não adianta você fazer o melhor trabalho do mundo, que talvez um engenheiro consiga, mas se você não conseguir mostrar que você fez o melhor trabalho do mundo, porque o que a gente quer é convencer a pessoa, né, do valuation, da transação, dos méritos. Então, eu diria que um tripé, né? O inglês precisa porque precisa, deixa ele de lado. Você precisa ter os fundamentos, você precisa ter a parte analítica, que depende dos fundamentos, e depois conseguir fazer a apresentação e convencer. A gente fala um pouco disso nas aulas de investment banking, nos cursos que eu te falei. O que te fez entender? Agora o Rodrigo me perguntou, né? O que te fez entender que a BI era o que você queria? Ô, Rodrigo, essa pergunta é difícil, né? Como eu te falei, eu não sabia o que era a IB. Eu não sei se você estava no começo da minha história, mas eu falo que eu comecei a me envolver com valuation e eu gostava muito de trabalhar em Excel, eu fazia isso muito bem e conseguia derivar raciocínios interessantes em Excel, porque se vocês assistirem minha aula de valuation, eu sempre falo isso. Fazer um valuation, né, um DCF valuation, nada mais é do que você quebrar um problema grande em problemas pequenos.
Então, era bom de fazer isso, e tinha prazer em fazer isso. E depois eu descobri que valuation é só uma parte de M&A, é uma parte pequena de M&A. E aí eu fiquei muito empolgado em descobrir que existia esse mundo lá fora e eu queria fazer parte dele. E aí você vai se viciando nisso, né? Então, sei lá, eu sabia imediatamente. Quando o Pedrão me descreveu o que ele fazia, eu falei, é isso que eu quero fazer. Tiane perguntou, né? Como você disse, você iniciou cedo, com seus 20 anos. O que acha da relação idade versus ingresso no investment banking? Ela tem 32 anos. Tatiana, eu já respondi um pouco disso para Natália, né? Eu acho que era a Natália. Natália. Eu entrei cedo em investment banking, mas olha o meu histórico. Eu era um super achiever, né? Um super achiever é uma outra forma de falar que eu era um louco, porque eu fazia Poli e GV ao mesmo tempo. Antes de eu entrar na Poli, eu fazia economia na PUC e cursinho. Então eu fazia Anglo na Sergipe e fazia economia na PUC à noite. Aí depois eu entrei na GV e depois eu entrei na Poli. Quando eu estava no terceiro colegial, eu fazia terceiro colegial e cursinho à noite. Ideia do meu pai, né? Para potencializar e aumentar a probabilidade de eu entrar. Eu fazia inglês e francês, eu tocava piano, eu fazia esportes, eu tinha uma namorada. Cara, eu nunca tive uma vida que eu trabalhava das 2 às 6. Nunca, cara. Nunca na minha vida foi assim. Então eu sempre tive uma vida intensa. Eu acho que esse é um sinal que investment banking tinha aderência ao que eu fazia, porque era tudo muito intenso. Isso não quer dizer que se você tem uma vida menos intensa, você não vai dar certo em investment banking. De novo, se você estiver motivado o suficiente, vai. Mas eu acho que aquele cara que era maratonista, fazia parte da equipe de competição da escola e tinha que acordar às 5 da manhã para ir nadar, é o tipo de perfil que a gente vê bastante em investment banking, né? São umas pessoas que sabem o que é sacrifício em função de uma causa, né? O Bootcamp já está aí nos links que eu mandei, o Edu me ajudou. O Vinícius, como você vê as ligas universitárias de mercado financeiro na função de aproximar os conhecimentos relacionados ao mercado financeiro aos alunos? Olha, eu sou um grande fã das ligas, mas eu acho que elas ainda têm muito para amadurecer e para evoluir, e eu estou tentando fazer parte disso, né? A gente começou um caminho aí de se aproximar das ligas de finanças, das ligas de investimento das faculdades, e a minha intenção é fazer um trabalho bem de perto com todas as ligas, especialmente as ligas fora do eixo São Paulo e Rio, porque eu estou convencido que tem muita gente boa no Brasil e a gente só dá visibilidade para aqueles que estão aqui perto, né? Então eu quero incluí-los nessa discussão, incluí-los nesse mercado. Mas eles precisam fazer um trabalho melhor. Então, no fundo, o que eu vejo são pessoas que querem dizer que montaram a liga, que fizeram parte da liga, e eles adoram colocar títulos bonitos, né? Eu sou o diretor, eu sou associate, eu sou não sei o que lá, e eles não estão fazendo nada lá, cara. É só para colocar no currículo e dizer que fez alguma coisa, né? Eu acho que não é por aí, eu acho que dá para fazer muito mais do que isso, e de fato ser um conduíte para trazer treinamento de qualidade para os membros da liga e impactar a vida dos membros da liga. Ou seja, o cara falar que, olha, se eu não tivesse entrado na liga, a minha carreira tinha tido um outro rumo. Dá para fazer isso. Eu não acho que eles fazem ainda. Ou pelo menos as que eu vi ainda não chegaram nesse ponto. Mas eu não conheço todas as ligas. Eu posso estar errado, posso estar sendo injusto com alguma liga aí, tá bom? Davi falou capacidade analítica e raciocínio lógico apurado.
Isso é importante, mas não é tudo, né? Então, é lógico que a gente mede um pouco disso, e o raciocínio lógico é importante, mas tem gente. Eu não quero que você pense que o raciocínio lógico significa que você sabe dividir 100 milhões por pi em 3 segundos de cabeça. Não é isso, né? Eu não sei fazer conta de cabeça, cara. Não, eu não uso. Eu acho que é um desperdício do meu cérebro. Não penso assim. Mas, realmente, você conseguir. Traduz isso como conseguir quebrar problemas grandes e pequenos que são mais fáceis de resolver. É isso que eu busco no candidato. Há uma diferença em trabalhar com IB em um banco brasileiro e um estrangeiro? Claro que sim, Marcão. É, eu acho que a diferença é bem grande, tanto na cultura do banco, quanto nos projetos que você vai estar envolvido. Né? Eu sempre trabalhei no Deutsche Bank e no BNP Paribas, que são dois bancos internacionais. Então, o meu dia a dia era em inglês no Deutsche e inglês metade francês no BNP Paribas. Era assim, porque os nossos clientes, a maior parte deles são estrangeiros. Quando o cliente é brasileiro, ele está indo lá para fora. Então, tem uma quantidade de cross-border transaction muito grande. E você vê como essas coisas elas te marcam, porque na SPA a gente tem trabalhado em pelo menos um cross-border deal por ano. Né? Então, até hoje, essa é uma assinatura do que eu faço. Cross-border é uma transação que envolve uma empresa de um país e outra empresa de outro país, tá? Então ele cruza as fronteiras. O banco brasileiro, ele tem outra característica, ele origina a transação de uma forma diferente, ele tem um networking diferente, ele tem um perfil de cliente diferente. Então é diferente, tanto a cultura quanto os produtos, né, os serviços que faz. A Kátia me perguntou, após formado, qual seria um dos caminhos para entrar em IB? Olha, para entrar em IB, o que você tem que fazer é entrar em IB. Eu sempre falo isso, né? Então, você não vai conseguir entrar. Vamos lá. É mais difícil você entrar em IB nos top bancos da Faria Lima, né? Morgan Stanley, Merrill Lynch. Mas, Investment Bank você tem que entrar. Então, o ideal é você começar como estagiário e se você conseguir num grande banco, melhor. Se não, você entra num outro lugar, aí você vai evoluindo na sua carreira, vai sendo promovido, aí você tem que lá. E um dos caras que eu mais admiro, ele trabalhou comigo no Deutsche Bank. A gente contratou ele do Dresdner, que era um banco pequeno, porcaria. Ele foi pro Deutsche, ficou um ano. Aí ele foi pro Credit Suisse, ficou um ano. Foi para Goldman Sachs, ficou um ano. E hoje ele está nos grandes fundos de private equity aí do mundo, né? Esses mega. Então ele ficou pulando de galho em galho, cara. Ele foi atrás do que ele queria. Eu tenho um perfil um pouco diferente. Eu fiquei 10 anos no Deutsche Bank, né? Eu estou há 7 anos na minha boutique, então eu sou um pouco mais focado, né? A gente já está terminando, viu, pessoal? São 9 horas da noite, meu tempo terminou. Eu sei que vocês também têm compromissos. Eu estou vendo o Vinícius aí. Ô Vinícius, prazer vê-lo aqui comigo. Obrigado por vir me prestigiar. Então, depois de formado, eu acho a minha dica é começa a trabalhar com alguma coisa relacionada com IB, aonde você tiver acesso, pode ser a área de M&A de uma empresa, pode ser uma boutique de M&A, e aí você vai acumulando as suas credenciais, acumulando o seu know-how para evoluir na carreira. Então, você tem que entrar. Uma vez dentro, you figure it out. Daniel, fiz estágio em uma consultoria, mas quero mudar para M&A, já sendo analista. Qual conselho daria para fazer essa migração e conseguir uma vaga? Daniel, é mais difícil, cara. Consultoria é muito diferente de banking. E eu diria até que as qualidades que um bom consultor tem são muito diferentes das qualidades que um bom banker tem. Então, acho que a primeira coisa que você tem que analisar é entender qual é a diferença de um banker para um consultor. Não dá tempo de eu explicar isso para você, mas eu acho que conversa com as pessoas certas que você vai descobrir, isso vai ficar mais claro para você, tá bom? Se ainda assim você falar, olha, realmente descobri aqui, eu vi que eu não sou consultor, eu estou no lugar errado, e parece que investment banking é para mim.
você vai ter que começar meio que do zero, porque você não tem a experiência que o estagiário tem, você não tem o deal flow que o estagiário tem. É aquela questão, você pode ser um pouco mais maduro, isso vai te ajudar muito, mas você tem que começar do zero. Aí, não sei quando você se formou, uma ideia, você pode sempre começar outra faculdade e testar, entrar como estagiário em algum lugar, dar alguns passos para trás, mas honestamente, né, a vida é curta, né? Já falei isso, para a gente não fazer o que a gente gosta e não ser feliz, mas se a gente vai viver 100 anos, o que é um ano perto de 100 anos, né? Então, eu não vejo nenhum problema em você dar esse passo para trás, se for para fazer o que de fato você quer e o que você está afim, né? Então, ou você conseguir entrar, mesmo como analista, aí num lugar menor, numa boutique, ou talvez numa empresa, e aí você cresce na profissão, como eu falei. O Pedrão perguntou, quais instituições possibilitam ir trabalhar lá fora, começando no Brasil? Olha, eu tive a sorte de trabalhar no Deutsche Bank. O Deutsche exportou e importou muita gente boa, cara, para Nova York. Eu acho que você tem que olhar um pouco do... primeiro você tem que descobrir se isso de fato é importante para você, e se é uma condição, porque isso pode ser uma coisa boa se acontecer, o famoso plus, ou uma coisa que você realmente que é realmente importante para você. Então, se realmente for importante para você, você tem que estar focado em trabalhar nos bancos internacionais e focar em ter uma projeção com os bancos lá de fora. No fundo, você vai ter que encantar alguém lá fora para essa pessoa lá de fora bancar a sua ida e patrocinar a sua migração, o seu visto de trabalho e tudo. Então, você vai ter que ter alguém apostando em você. Tem lugar que te dá essa oportunidade, tem lugar que não te dá. Se é possível, o Felipe perguntou se eu acho que é possível criar um STAG em crédito para a IB. É difícil, Felipe, porque é difícil, desliga sozinho por causa da conexão, tá? Então, vamos junto aqui até mais 2 minutinhos. É possível, sim, mas é difícil, porque quando abre um precedente dentro do banco de alguém em crédito indo para a IB, todo mundo que aparecer em crédito vai querer para a IB. A gente que quer trabalhar na IB vai tentar entrar em crédito, e aí você acaba desvirtuando um pouco. E a função do RH da empresa, do banco, se preocupar com isso. Então, na minha vida, a gente viu isso sempre com muita reserva, por a gente não gerar os incentivos errados, entendeu? Mas tem lugar que pensa diferente, né? No Digio, que é o digital que eu estou como CFO, lá ao contrário, a gente incentiva as trocas dentro do banco. Não tem nada a ver com a IB, né, cara? Então, eu não acho que vale como exemplo para vocês. Ser bom em matemática é fundamental, ou o Excel faz tudo? Ricardão, a gente faz tudo no Excel, né? Eu preciso do registro, eu preciso da memória de cálculo. Então, ser bom em matemática é sim fundamental, senão você não consegue traduzir o que você quer fazer para o Excel. Agora, você não precisa ser bom de conta de cabeça. Então, eu não sei se você quer dizer com a sua pergunta, você não precisa ser bom de conta de cabeça. Eu mesmo não sou. Eu faço conta no Excel, na calculadora. Eu não preciso me exibir fazendo conta rápida. Eu prefiro ter certeza que a conta está certa do que ficar me exibindo fazendo uma conta rápida de cabeça. Existem outras coisas que eu faço para impressionar meus clientes, não isso. E fazer estágio em finanças corporativas ou auditoria nas Big Four te abre portas para a IB como analista. Eu acho que a auditoria certamente não, porque é muito diferente. E as áreas de finanças corporativas das auditorias, eles também fazem um trabalho diferente, um pouco menos transacional. Então, eu não acho que você consegue trabalhar como IB nos bancos da Faria Lima, mas você consegue entrar em IB
você consegue, de repente, migrar para uma área de M&A. Eu conheço o Tom, é um bom exemplo, ele entrou na área de finanças corporativas de fora e hoje ele é o segundo cara de M&A de uma grande empresa de logística e está fazendo um trabalho. Contábeis é um bom curso para IB? Eu acho que contabilidade é um puta curso. É um curso que, honestamente, é melhor do que administração. Eu fiz administração. Mas as faculdades de contabilidade, eles preparam menos para o mercado de trabalho. Eles têm um viés muito do contador auditor, menos business, menos negócio. Então, você fazendo uma faculdade de contabilidade, a minha recomendação é que você complemente a sua formação com mais comercial, mais business, que eu acho que você vai... Além das... Mais duas, pessoal, tá, pessoal? O Marcão perguntou, além das habilidades de Excel, contabilidade, o que você recomendaria para desenvolver a competência de um perfil comercial? A principal competência de um perfil comercial, e é raro você encontrar, é uma coisa que você ouvir. Porque o que mais tem é o comercial que vende o que ele tem, e não o que você quer comprar, né? Então é muito chato isso, né? O cara fica te empurrando, e eu acho que você tem que saber ouvir, entender a necessidade do cliente, oferecer para ele o que de fato ele precisa. Isso é uma coisa que você vai ter que desenvolver com o tempo, vem um pouco com a maturidade. E ao longo do tempo você vai descobrir que às vezes nem o seu cliente sabe o que ele quer, né? Então hoje, acho que é onde eu agrego mais valor para os meus clientes, é explicando para ele o que eles precisam para fazer o que eles querem, porque eles não sabem. Agora a última pergunta do Bruno. Vamos ver se a sua pergunta é digna da última pergunta, não. Algo que alguns amigos já disseram é sobre a cultura dos grandes bancos ser muito agressiva. Isso é uma coisa importante para se levar em conta? Olha, o que acontece com o investment banking é que sim, é uma cultura muito agressiva, um pouco muito intensa, né? Então imagina que você vai estar lidando com pessoas que trabalham no investment banking 20 horas por dia, 6 dias da semana, às vezes 7. É isso que o cara faz o dia inteiro. E ele penou muito para chegar lá, e quando ele chega lá, ele valoriza isso muito. E ele está brigando com o cara do lado, porque ele sabe que se ele cair no projeto e fechar, vai ser promovido e ele vai ganhar o bônus. Então, tem muita briga dentro do Google por alocação de projetos. É lógico que tem alguns bancos que incentivam isso, e tem outros bancos, né? E todos os bancos que eu trabalhei tinham esse perfil mais amigável, onde a gente trabalhava realmente como um time, né? Mas não é todo lugar que é assim. Quando o analista vai te entrevistar, você lá tentando entrar naquele grupo, ele vai te massacrar, porque quando você entrar, se você não der conta do trabalho, se você deixar ele na mão, ele vai ter que fazer o trabalho, ele vai fazer todo dele mais o seu. Então as entrevistas para os grandes bancos de investimento são muito duras, porque de fato o cara está te testando para saber de antemão se você é o cara que vai ajudar ele ou se você vai atrapalhar ele. Eu sempre digo, as entrevistas mais fáceis em investimento são com os caras mais senior, porque em meia hora o cara saca se você vai dar certo, se você não vai dar certo. E é bem o fit to IB que eles estão medindo. É isso que eu mido, que eu meço, né? Os meus analistas e os meus estagiários, quando eles entrevistam, eles querem saber a sua capacidade analítica, eles testam a sua lógica. Então, é um ritual bem rigoroso. O Vinícius está aí, pode dizer, ele foi macerado, né? Então, o cara, quando chega para mim, já está amaciado, eu só preciso saber se ele tem um perfil ou não. Isso se repete em todos os bancos, tá? Então, você tem que levar isso. Claro que você tem, Brunão, porque é uma realidade, mas não acho que é uma coisa que deveria te assustar. É a coisa da vida, é assim. E aí, se você deixar se você deixar se impressionar ou se impressionar, não vale a pena, entendeu? Então, assim, passa por cima. Bom, pessoal, espero ter
eu ver se a minha câmera funciona. Espero ter atendido as expectativas de vocês. Provavelmente vocês têm ainda muitas dúvidas e espero que sejam dúvidas assim mais consistentes, né? Dúvidas mais sofisticadas do que as dúvidas que vocês tinham quando a gente começou o nosso papo. De nada, né? Tem bastante gente falando obrigado aí, foi um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre investment banking, falar um pouquinho sobre a carreira que eu amo e espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz de um jeito um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais livre, para sentir mais como se fosse um bate-papo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos em breve. Tá bom? Eu acho que a gente vai começar uma turma de Investment Banking logo, e se que tiverem interessados, vale a pena. Vale a pena porque vai te ajudar a descobrir se Investment Banking é para você, vai te ajudar a descobrir se vale a pena se investir mais nisso, e o que você vai aprender nesse curso tem muito valor, é realmente precioso para a sua carreira, não importa o que você vai fazer. Tá bom? Obrigado, Ana. 100% ao vivo e digital. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.